Salve, salve, pessoal! Vamos continuar o nosso curso tratando da incidência do nosso imposto, tá? A incidência ainda na Constituição Federal. Bom, antes de mais nada, é interessante notar que quando a gente for falar de incidência dentro da Constituição Federal, a Constituição ela vai dar vamos dizer assim, uma limitação. Ela vai falar, olha, estados, olha, Distrito Federal, vocês podem tributar determinado fato tirador pelo ICMS, mas desde que seja disso até isso. Por exemplo, circulação de mercadoria, prestação de serviço de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação. Então, essa lista da Constituição, ela não é taxativa. Ela é taxativa no sentido de só pode tributar isso, mas ela pode ser estendida desde que seja dentro desse limite. Melhor dizendo, ela pode ser explodida. Quando a Constituição fala, ela vai falar, olha, pode tributar circulação de mercadoria, tá? Uma das coisas é circulação de mercadoria. Ela outorga a competência para os estados e para o Distrito Federal. Mas aí, a Lei Candir, por exemplo, ela explode isso. O que é uma circulação de mercadoria? Ela bota lá que incide na saída de mercadoria de qualquer estabelecimento. Ela fala que incide na saída do ouro, quando não considerado ativo financeiro um instrumento cambial. Ela vai falar que incide no fornecimento de alimentação, bebida, em bares, restaurantes, estabelecimentos similares. O que é isso tudo que ela está falando? Circulação de mercadoria. Então ela vai exemplificar, ela vai deixar ali mais claro o que ela considera como circulação de mercadoria e prestação de serviço tributado pelo ICMS também, tá? Depois da incidência, a gente vai ter as limitações ao poder de tributar. Como assim? A Constituição vai chegar e vai falar assim, olha, eu estou outorgando competência para os estados e para o Distrito Federal para instituir ICMS sobre isso. Porém, sobre isso aqui eu não quero, por mais que seja uma circulação de mercadoria. Exemplo clássico, circulação de mercadoria, vamos supor, de uma caneta, incidência do imposto. Mas aí a Constituição fala, olha, você não pode instituir ICMS na saída dessa caneta para o exterior. Então, ela tira do campo de incidência. A Constituição ela fala, olha, eu sei que isso é uma circulação de mercadoria, mas isso aqui você não tem competência para tributar pelo ICMS. Tá? E aí, a não incidência, a gente vai ver depois. Vamos falar da incidência. A incidência as hipóteses de incidência, elas constituem a chamada regra matriz de incidência tributária, ou REMIT. Muito usado por Paulo Barros Carvalho, um grande tributarista, talvez o maior tributarista aí do nosso país. Ele utiliza muito dessa REMIT, ele trabalha muito com essa REMIT. E como é que é essa? O que compõe essa REMIT? A REMIT nada mais é do que o esqueleto do ICMS, no caso. Vamos focar no ICMS. Ele é o esqueleto do tributo, ele é o esqueleto do ICMS. Como assim esqueleto da Rocha? Ora, ele vai fazer, na verdade, 5 perguntas que, se forem completas, se completarem essas 5 perguntas, nós vamos ter um fato tirador acontecendo. Então, nós vamos ter a construção, melhor dizendo, a construção do tributo como um todo. Não estou entendendo, está muito abstrato para mim, da Rocha. Vamos lá, vamos para um caso prático. A gente vai fazer algumas perguntinhas, como por exemplo, o que, quando, quem, onde. O que, quando, quem, onde. Está faltando aspecto. O que? Tá, vamos lá, vamos respondendo. O que? Por exemplo, circulação de mercadoria. O que vai ser tributado? Circulação de mercadoria. Quando? Quando vai ser tributado? Por exemplo, na saída da mercadoria. Quem? Aqui faltou o quanto. Quem vai ser tributado? A gente vai definir o sujeito ativo, é quem vai tributar, na verdade, e o sujeito passivo, quem vai ser tributado. Onde? Aqui a gente vai definir o local da operação, por exemplo,
o estabelecimento X. E quanto? Aqui a gente vai definir a base de cálculo e a alíquota. Então, isso aqui é a regra matriz. De maneira bem simples, é o que a gente precisa saber, é a regra matriz. As hipóteses de incidência estão nesse critério que a gente chama de critério material. São vários critérios. Esse o que, quando, são critérios que a gente chama. Então, o critério material vai definir o que é tributável, qual é a matéria tributável. O critério temporal vai nos responder quando vai ser tributado. O critério pessoal vai nos responder quem tributa e quem é tributado. O critério espacial vai nos responder onde aquilo é tributado. E o critério quantitativo vai nos responder quanto daquilo ali que vai ser tributado, a base de cálculo e a alíquota. Então, essa é a regra matriz de incidência tributária. Completada toda essa regra matriz, nós temos a incidência do imposto efetivamente, tá? De qualquer imposto, na verdade, aqui, de qualquer tributo. A gente está falando aqui no caso do ICMS. Então, a incidência está aqui, ó. O que é tributado? É o critério material. E nada diferente, né? Nada surpresa para a gente de falar que quem vai definir o que é tributado é a própria Constituição, porque é a Constituição que vai outorgar a competência para os estados, para o Distrito Federal, para os municípios, para instituir tributos, tá? Para a União. Então, a Constituição faz essa repartição de competência. Ela fala quem é que vai tributar e o que vai tributar. Tá? No caso do ICMS, obviamente, a gente já viu, ficou a cargo dos estados, do DF e da União quando se tiver território federal. Que a União vai pegar os impostos estaduais nesse território federal e, se não for dividido em município, pega também os municipais. Vamos ver, então, o que a Constituição traz sobre essa incidência, sobre esse pedacinho da REMIT, da regra matriz de incidência tributária. Ele fala lá, parágrafo 2º, 10, incidirá também. Por que incidirá também? Porque, olha, ele já atribuiu a competência, como a gente viu lá no primeiro, acho que era o primeiro slide, né? ICMS, ITCD e IPVA, né? De caso de impostos, né? E a gente falou do ICMS, que é um imposto sobre circulação de mercadoria e prestação de serviço de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação. Então, o critério material, na verdade, ele deriva disso aí. Não pode fugir disso. Eu não posso tributar, por exemplo, uma prestação de serviço que não seja um transporte interestadual, intermunicipal ou de comunicação. Não pelo ICMS. Posso tributar uma prestação de serviço lá pelo ISS, se tiver no campo de competência dos municípios. Mas fora disso eu não posso. Certo? E quando ele vem lá no 10A, ele fala incidirá também. Ele quer trazer coisas novas, entre aspas, para a gente. Por exemplo, sobre a entrada de bem ou mercadoria importada do exterior por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade, assim como sobre o serviço prestado no exterior, cabendo o imposto onde estiver situado o domicílio ou o estabelecimento do destinatário da mercadoria, do bem ou serviço. O que ele quis deixar claro com esse dispositivo aqui no 10A, no 9A? Ele quer deixar claro que a importação está sujeita à incidência do ICMS. Então foi o que eu falei para vocês alguns slides atrás. Importou, se lascou. É isso que ele quer dizer. Se ele pudesse dizer de outra forma, né, se ele pudesse dizer de forma simples na Constituição, ele falaria, olha, importou, se lascou. Tá? Mas ele fala, não, olha, na importação de mercadoria, bens, serviços, não importa a finalidade, não importa se é pessoa jurídica ou pessoa física, o ICMS vai incidir. E o local da operação, né, aqui ele fala cabendo o imposto, ou seja, o sujeito ativo, no caso, é onde ocorrer a entrada física. Depois a gente vai estudar isso com mais detalhe. Mas é o estabelecimento do destinatário, ou se não for estabelecido, se não tiver um estabelecimento, o domicílio. Então vamos lá, vamos para alguns
algumas explicações aqui, alguns exemplos que vão clarear um pouquinho a mente de vocês. Vamos supor que John está importando um PlayStation 5 da Indonésia. Está importando um PlayStation 5 da Indonésia. John é uma pessoa física, é uma pessoa natural, não é contribuinte normal do imposto, ele não pratica fato tirador do ICMS normalmente. Ele vai pegar esse PlayStation e vai doar para uma prima, para um primo, para o filho, enfim, para alguém da família dele. Né? E aí a pergunta é, nesse caso, John vai ser contribuinte do ICMS? Vai. Ele vai pagar o ICMS na importação? Vai. A gente vai discutir a definição de contribuinte. Mas o que eu quero dizer é, incide o ICMS nessa importação. Veja que ele é pessoa física, ele não é uma pessoa jurídica, ele não é uma empresa, e mesmo assim vai ter incidência do imposto. Veja que ele está comprando, não é para revender, não. Ele está comprando simplesmente para doar para alguém. Não tem problema. Tá? A finalidade não importa. Veja que ele está fazendo isso uma vez na vida. Ele nunca importou nada do exterior. Não interessa. Ele vai ter que pagar o ICMS. Tá? Então, na importação, não interessa se a finalidade, se está comprando para vender, se está comprando para usar ou consumir, né? Sei lá, algo que você vai usar no teu escritório, se é para o ativo permanente da tua indústria, não interessa. Se você depois vai alugar, não interessa a finalidade. E também não interessa se é pessoa física ou jurídica. Vai sofrer a incidência do imposto. Veja aqui, ó. Ainda que não seja contribuinte habitual, ainda que ele não faça isso com frequência. Ele fez uma vez na vida, 2 vezes, 3 vezes na vida, ele vai ter que recolher o ICMS da importação. Certo? Beleza? É claro, gente, que a gente tem benefícios fiscais algumas vezes, né? A gente tem um diferimento algumas vezes, que vai fazer com que não se recolha efetivamente na hora da importação. Né? Eu vou dar um exemplo do diferimento. O que é o diferimento? Diferir é jogar para frente. Então, vamos supor que A remete mercadoria para B, teria que recolher o ICMS nessa operação, e a legislação fala, não, A, não precisa recolher agora não. Tá? Esse ICMS aqui, ó, desse fato tirador 1, não precisa recolher agora não. Pode recolher, quem vai recolher vai ser B, quando der essa futura saída aqui. Então A vai recolher? Não. Teve incidência do imposto na saída de A para B? Teve incidência do imposto. Só que A não vai recolher porque a legislação fala que B que vai recolher no lugar de A. Então B, quando der saída aqui, ele vai praticar um fato tirador 2, uma nova circulação de mercadoria, vai recolher o ICMS desse fato tirador 2 e vai recolher o ICMS do fato tirador 1, que nem foi praticado por ele. E vai recolher como substituto tributário, que a gente vai ver mais à frente. Beleza? Então, no caso da importação, ele pode importar aqui, ó, o John vem, importa, e teria que recolher o imposto, incide o imposto. Mas a legislação fala, não, John, recolhe só depois aqui. Ó. Tá? Recolhe na futura saída, aqui foi um fato tirador 1, que é a importação, e aqui uma nova circulação de mercadoria, fato tirador 2. Mas recolhe aqui, quando você der saída, você recolhe o ICMS desse fato tirador 2 e o ICMS desse fato tirador 1. Tá? Então, óbvio que ele não vai recolher lá na hora da importação, porque a própria legislação fala para ele recolher depois. Mas isso não quer dizer que não teve incidência no imposto na importação. Teve a incidência, só que o momento do recolhimento vai ser depois. Entendido? Tá? Poderia ter uma isenção aqui na importação? Poderia, um benefício fiscal, né, que quiserem o valor do ICMS? Poderia. Tá? Então, não vamos confundir o fato dele não pagar com o fato de não ter incidência. Tá? Se tem incidência, é porque no momento da ocorrência do fato tirador, está instaurada uma relação jurídico-tributária entre o sujeito passivo e o sujeito ativo. A partir daquele momento da ocorrência do fato tirador, temos um enlace. Sujeito ativo de um lado, sujeito passivo de outro, e vamos ter obrigações, vamos ter deveres a serem cumpridos pelo sujeito passivo em prol do sujeito ativo, que é aquele que tributa. Agora, o fato de ter essa relação não impede que a gente tenha um benefício fiscal, por exemplo, ele não precisa recolher. Então, surgiu a relação obrigacional,
Mas quem quer, a isenção é isso. Quem deve receber, quem tem direito a receber, simplesmente abre mão disso. Fala assim, não, eu não quero receber, não precisa pagar. Mas teve o fato gerador? Aconteceu o fato gerador? Aconteceu, só não precisa pagar. É como se eu tivesse emprestado para Marília 10 mil reais. Aí eu falo, olha, no final do ano você me paga. Aí ela chega para mim no final do ano, toma aí da Rocha 10 mil reais. Eu falo, não, Marília, deixa para lá, eu não estou precisando, pode ficar com isso aí, não precisa me pagar não. A obrigação deixou de existir quando lá em junho eu emprestei para ela e ela ficou obrigada de me devolver? Não. A obrigação terminou quando eu depois cheguei e falei assim, não, Marília, não precisa pagar. Então houve a obrigação, houve a relação jurídica entre a minha pessoa e a pessoa da Marília. Quando ficou instaurada uma obrigação, mas que não precisou ser cumprida por questões minhas, porque eu não quis. Isso é uma isenção, tá? O que se chama na doutrina de dispensa legal do pagamento do tributo. Uma lei vai dispensar aquele pagamento do tributo. Beleza? Então, atenção a isso aqui. Importou, se lascou, finalidade não interessa, se é pessoa física ou jurídica, não interessa também se tem habitualidade ou não. Por incrível que pareça, isso aqui cai demais em prova. Demais. Né? Atrelado à definição de contribuinte do imposto, que a gente vai ver mais à frente. Então aqui, entrada de bem ou mercadoria importada exterior, assim como serviço também, importação de serviço, por pessoa física ou jurídica, que é um resumozinho. Ainda que não seja contribuinte, qualquer que seja a sua finalidade, cabendo o imposto ao Estado destinatário. Tá? E é interessante já também embutir na cabeça de vocês que quando a gente fala aqui de Estado destinatário, não é o Estado onde ocorreu o desembaraço, não. Tá? Então vamos supor que a Maria... Por falar nisso, né? Queria saber aí de onde vocês são, a galera que está assistindo ao vivo aí. Me perdoe quem está assistindo gravado, mas quem está assistindo ao vivo aí, eu queria saber de onde vocês são, qual cidade, qual estado. Então vamos supor que aqui esteja a Maria Mazzarello, MM, beleza? E ela está no Mato Grosso, por exemplo. A gente sabe que Mato Grosso não tem mar, né? Ela vem e importa, dos Estados Unidos uma, sei lá, o que a mulherada gosta aí, chapinha de cabelo, sei lá, creme para cabelo, maquiagem, ela importa essas coisas dos Estados Unidos, né? E desembaraça pelo Porto de Santos, em São Paulo. Tá? Desembaraça pelo Porto de Santos, em São Paulo. Houve o desembaraço e essa mercadoria parte para o domicílio da Maria. Domicílio por quê? Porque ela não é estabelecida. A legislação várias vezes vai falar, olha, o local vai ser o estabelecimento. Ou o domicílio quando não estabelecido. Ou seja, quando não tiver um estabelecimento, quando for uma pessoa física, vai ser o domicílio, a residência. Tá? Então, desembaraçou em São Paulo e entregou lá no domicílio da Maria. Ora, o ICMS aqui não fica com São Paulo, gente. O ICMS fica com o Mato Grosso. É o estado destinatário. A gente chama de estado onde ocorrer a entrada física da mercadoria. Fisicamente, não é a entrada aqui no Brasil. Não é isso. Então, onde foi desembaraçado não interessa para fins de local da operação. E também para fins de sujeição ativa. O que importa é onde a mercadoria entrou. Então, a Maria ela pode importar pelo Porto de Salvador, pelo Porto de Santos, pelo Porto de Itajaí, pelo porto de onde ela quiser no Brasil. Pelo Porto de Suape, em Pernambuco. Depois vai entrar no domicílio dela, na residência dela. O ICMS vai para o Mato Grosso porque ela está no Mato Grosso. Tá bom? Vamos lá. Exemplos. Vamos para alguns exemplos aqui. De mulher, morador de Porto Alegre, importa um drone através do Porto de Santos.
ICMS devido ao Rio Grande do Sul, a gente acabou de falar, né? Importou pelo Porto de Santos, não interessa. ICMS vai para onde ocorrer a entrada física. Uma fábrica de bolas de Cuiabá importa couro pelo Porto de Vitória, no Espírito Santo. Interessa por onde importou, não interessa por onde foi feito o desembaraço. Interessa é que a fábrica de bolas está em Cuiabá. Vamos para mais uma não incidência. Para mais uma incidência, desculpa. Se dirá também sobre o valor total da operação quando mercadorias forem fornecidas com serviços não compreendidos na competência tributária dos municípios. Galera, agora eu peço muita atenção de vocês, tá? Independentemente aqui de qualquer coisa, né? Se você tá, eu sei que tem uma galera aí que ouve a aula, né? Vê a aula com o neném no colo. Eu sei que tem gente que vê a aula aí lavando louça. Tem gente que tá fazendo alguma coisa. A nossa vida é corrida pra caramba e tem que ser assim mesmo. Quando não dá, é assim mesmo. Mas eu peço que agora vocês parem o que estão fazendo. Se tiver com o neném, entrega pro marido, entrega pra esposa. Se estiver lavando louça, dá uma parada, fecha lá a torneira, seca a mão e preste atenção aqui uns 10 minutinhos, 15 minutinhos, porque isso aqui confunde muito o pessoal. Um pouquinho mais, talvez 20 minutinhos. Tá? Isso aqui é bastante relevante, é bastante importante para a nossa continuidade no curso. Tá? E muita gente depois fica com dificuldade lá na legislação dos estados. Bom, olha o que o nosso dispositivo fala, artigo 155, parágrafo 2º, 9b. Ele fala assim: sobre o valor total da operação, quando mercadorias forem fornecidas com serviços, é o que eu chamo de M mais S. Eu estou tendo um fornecimento de mercadoria, mas junto está sendo prestado um serviço, tá? Não compreendidas na competência tributária dos municípios. Então, esse serviço não está na competência tributária dos municípios. E aí, da Rocha, como é que funciona? Vamos lá, gente. A gente tem três possibilidades, na verdade, de M mais S. Mas vamos lá, voltar um pouquinho para fazer o raciocínio completo, e vocês entenderem de uma vez por todas esse negócio aqui. A gente falou que o imposto ele incide sobre a circulação de mercadoria, certo? E falamos também que incide sobre a prestação do serviço de transporte interestadual, intermunicipal ou de comunicação. Beleza. Então, se eu tenho só uma mercadoria a ser entregue, incidência do ICMS sobre a mercadoria. Se eu tenho só uma prestação de serviço, e esse serviço é de transporte, interestadual, intermunicipal ou serviço de comunicação, só incidência do ICMS. Mas e se eu junto duas coisas? Eu junto uma mercadoria com um serviço. Se a mercadoria é ICMS, sempre, né? Sempre não, a gente vai ver que nem sempre. Mas se ela estiver solta, ela é ICMS. Se eu coloco um serviço aqui, que é transporte interestadual, intermunicipal ou de comunicação, e eu tiver a mercadoria junto com o serviço, eu tenho ICMS. Porque isso aqui é tributado pelo ICMS, isso aqui também. Só que tem situações em que esse serviço ele não está no campo de incidência do ICMS. Então vamos supor que deixa eu ver aqui, serviço de buffet, tá? Eu tenho no serviço de buffet, eu contrato um buffet, ele vai me fornecer mercadoria, comida, salgadinho, enfim, bebidas, e vai me prestar um serviço também. Então eu tenho mercadoria sendo fornecida junto com a prestação de serviço. E aí, o que eu faço? Dalmas, é simples. Basta você pegar a mercadoria, tributar pelo ICMS. E o serviço, como não está no campo de incidência do ICMS, você tributa pelo ISS. Não é assim que funciona todas as vezes. No caso do buffet, realmente é mercadoria tributada pelo ICMS e o serviço tributado pelo ISS. Mas não é sempre assim, tá? Como que a gente vai descobrir isso? Como é que a gente vai fazer essa distinção de um para outro? Como é que a gente vai
Como é que a gente vai fazer como é que a gente vai chegar no resultado correto, né? Tributa tudo pelo ICMS? Isso aqui tudo? Tributa tudo pelo ISS? Ou faz daquela maneira que eu falei, um pouco para o ICMS e um pouco para o ISS? A grande maioria das pessoas que estão começando, e até alguns mais avançados, acham que é assim, ó, que é sempre assim. ISS e ICMS. Só que isso não é verdade. Algumas vezes até é. Então, como que eu vou descobrir, da Rocha? Bom, para isso eu tenho que usar a famosa história da Lei Mandona, tá? Que aluno meu mais antigo aí já conhece, de cor e salteado. O que é a história da Lei Mandona? Bom, quando o homem tá lá com a mulher, com a namorada, a esposa, juntada, casada, e ele quer jogar um futebol no sábado, é um Deus nos acuda. Né? Quem tem namorada aí, quem tem esposa, sabe como é que funciona na grande maioria dos casos, né? Pô, sábado que é o dia da família, pra gente fazer um churrasco, pra gente passear não sei onde, tu quer jogar bola? Amor, ainda tem um churrasco depois pra eu ir. Ah, não, aí é demais, tá? Aí tá de sacanagem, não é possível. Normalmente é assim, né? Então a gente tem também pro ICMS uma esposa, que é a ISS, né? Que é a mandona da relação, né? Normalmente que quer mandar em tudo é a mulher, né? As mulheres aí que vão concordar comigo, né? Não é nem que me perdoem, mas elas sabem que é isso, né? O homem fica ali, né, na paciência de Jó e a mulher, ela quer dominar ali a relação. O ISS é assim também, tá? Então, quando você quer jogar bola, você chega para ela e fala assim: amor, posso jogar bola no sábado e ir num churrasco depois? A galera vai ficar lá, é o último futebol do mês, então a galera faz um churrasquinho depois e tal. Aí eu vou sair 9 horas da manhã, 8 horas da manhã e volto lá para as 8 da noite, tá? Por quê? Porque eu vou ter cerveja, futebol, mais cerveja e churrasco. Beleza? Aí ela fala assim: nem pensar, você tá louco, né? Você tá louco. Né? Sábado a gente vai fazer compra, a gente vai comprar não sei o que das crianças, vai levar o cachorro no pet, vai não sei o que, mas quando você vê, acabou o dia. Né? Então o que a mulher faz? A mandona faz? Ela pega o futebol e pega a tua cerveja para ela. Então, para a mulher. Fica tudo com a mulher. Que é o caso do ISS, que é a mandona, né? E o ICMS? O ICMS não vai. O futebol, a cerveja, o homem chorou. Não vai existir. O homem tá lá, aqui, ó, lá no shopping, com ela. Com uma cara legal, assim, maravilhosa de felicidade. Né? Sabendo que os amigos estão tomando uma cervejinha lá no futebol, comendo churrasco. Só que as mulheres, às vezes, estão de lua. Estão, assim, numa lua, uma vibe, assim, mais legal e tal. É raro, né? E acontece muito pouco. Eu não posso nem falar que acontece muito. Mas existem algumas situações em que você chega para a mulher e fala: amor, tem um futebol e tem um churrasquinho depois, né? Com uma cervejinha. Vamos lá, tá? Quando? Sábado. Ah, não, você tá de sacanagem. Ah, amor, pelo amor de Deus, tal. Beleza, tá? Vamos fazer o seguinte: nem eu, nem você. Você vai pro futebol. Então, ó, homem, ela deixa você ir pro futebol, mas esse negócio de churrasco e cerveja depois, aí não dá. Aí não dá, né, fulano? Pô, eu quero isso pra mim. Aí o restante do sábado é meu. O restante do sábado é meu. Nem me venha convencer. Tentar me convencer. Aí o homem, tá bom. Então, nesse caso, há uma repartição em que o homem fica com um pedaço, né, que é, no caso, representado pelo ICMS, e a mulher fica com o restante do sábado. Tá? Um pedacinho ali do sábado. E tem uma terceira situação. Na terceira situação, o homem chega para a mulher e fala assim: Juliana, eu vou jogar bola, tá bom? Quando? Sábado. Ah, quer saber, Leonardo? Quer saber? Vai lá jogar essa bola. Não, mas é que depois tem um churrasco também. Ah, vai. Já tô de saco cheio de você, né? Depois de
15 anos de casado, tal. Vai jogar bola, volta a hora que quiser, se não quiser voltar também não volta, o problema é teu. Sério? Sério. O homem fica até desconfiado, capaz até de ficar em casa, né? Alguma coisa tá rolando aí. Não é possível, vou ficar. O cara nem vai mais, né? Mas o cara vai e fala, beleza, tem o futebol e o churrasco e a cerveja pra mim. É isso aí, mulher. É isso aí mesmo. Juliana, é isso? Então, o homem pega o futebol e a cerveja, a Juliana fica lá, né, assistindo televisão, e o homem ligando toda hora, né? Porque tá desconfiado, alguma coisa tá acontecendo. Da liga de vídeo. Bom, esse é o caso que eu trouxe para vocês da nossa vida, do nosso cotidiano, tá? Um caso hipotético que acontece muito. Quando a gente vai pro ICMS, o homem vira ICMS e a mulher vira ISS. Agora vamos aqui para cima, no M mais S ali. A mercadoria sendo fornecida com serviço. O homem vai chegar, o ICMS vai chegar para o ISS e vai falar assim, ISS, meu amor, esse serviço, eu tô com uma mercadoria aqui, né? Hoje tem mercadoria e tem serviço. Nesse sábado tem mercadoria e tem serviço, tá? Mercadoria saindo junto com uma prestação de serviço. Eu posso tributar os dois? Ou seja, eu posso ir pro futebol e pro churrasco? Aí a ISS olha assim e fala, você tá louco? Claro que não. Eu quero tudo para mim. Vai incidir ISS sobre tudo. E onde que ela diz isso? Na lei mandona, na lei complementar 116. Então, lá na lei complementar 116, que é a lei mandona, a ISS, ela lista tudo que ela quer. Eu quero esse serviço, eu quero esse serviço, eu quero esse serviço, eu quero jardinagem, eu quero isso, hospital, blá, blá, blá. Ele vai listar tudo que ela quer. Então, o ICMS olha a agenda ali, né, da ISS, da mulher, aquilo ali está no campo de incidência do ISS. Então, eu não vou no futebol e não vou na cerveja, não vou no churrasco. Então, tributa-se tudo pelo ISS. Então, olhou para a lista da Lei Complementar 116. O serviço está lá? Tá. Então, se o serviço está lá, mesmo que eu esteja circulando uma mercadoria, se o serviço que está junto dessa mercadoria estiver na Lei Complementar 116, vai ser tributado tudo pelo ISS. Da Rocha, mas está tendo uma circulação de mercadoria. ISS não está nem aí. Assim, quando você fala, meu amor, mas está tendo futebol, a mulher fala, eu não estou nem aí. Então, quem manda é a Lei Complementar 116, é a ISS, tá? A ISS. Só que, assim como as mulheres, a ISS às vezes está boazinha. O que ela faz? Ela pega e fala assim, olha, eu listei alguns serviços aqui que nesses casos eu quero só o serviço. Então, eu só quero ali que você não vá na cerveja. Você pode jogar futebol, mas eu não quero a cerveja e o churrasco nesse horário que é de tarde você vem para a gente fazer compra. Então, a legislação do ISS vai fazer isso também. Ela vai listar algumas coisas em que ela fala, olha, isso daqui eu quero somente o serviço. A mercadoria pode tributar aí ICMS, é contigo, estou te dando uma colher de chá. Então, nesses casos, a gente vai ter o ISS incidindo sobre o serviço e o ICMS sobre a mercadoria. Tá certo? Então, o ISS sobre o serviço e o ICMS sobre a mercadoria. E o terceiro caso é quando a Lei Complementar 116, quando o ISS, ele chega e fala assim, eu não quero esse serviço para mim, não. Toma, igual a mulher falou, vai, 15 anos de casado, pega aí para você, futebol, cerveja, churrasco, o que você quiser, você faz no sábado, não tô nem aí. A Lei Complementar 116, às vezes, ela faz isso. Como? Não listando o serviço que ela quer. Ou ela esqueceu, né, a mulher esqueceu que você tem futebol, e você não fala nada. Vou sair na ponta do pé, pega a chuteira, desliga o celular e vai. Futebol, cerveja, churrasco. Depois volta a ver o que vai dar. Ou a Lei Complementar 116 esqueceu que você tem futebol, esqueceu que quer tributar aquele serviço, ou ela simplesmente não quis. Foi aquele caso, deixa esse chato aí lá, bom que eu fico aqui o dia inteiro tranquilo sem ele me encher o saco. Né? Então, nesse caso, a Lei Complementar 116, ela não vai colocar o serviço na lista dela. Então, tem uma lista gigantesca lá da Lei Complementar 116, e esse serviço ela não lista.
Opa! Aí o homem também é bobo. Se a mulher não falou nada, você não vai jogar futebol, você não vai na cerveja, o que o homem faz? Vai nos dois. O que o ICMS faz? Vai nos dois. Então, exemplo de uma situação em que, eu queria que vocês ficassem com a exemplificação de uma situação em que a mercadoria está saindo, o serviço está sendo prestado junto, mas esse serviço não é tributado normalmente pelo ICMS, não é um transporte, não é uma comunicação, mas mesmo assim os dois vão ser tributados pelo ICMS, porque o ICMS não é bobo. O ICMS respeita a lei mandona, ele respeita a lei complementar 116. Fala assim, tudo bem, se você quis aí, pode ficar com tudo. Nem a mercadoria eu vou tributar pelo ICMS. Pode pegar tudo aí ISS. Ou, não, tudo bem, só vou tributar a mercadoria porque você quis o serviço e deixou eu tributar a mercadoria. Ou, peraí, se o ISS não quis, aí eu também não vou deixar ao vento. Eu vou tributar tudo pelo ICMS. Então, volta agora a ver se não fica mais fácil. Incidirá também sobre o valor ICMS, né? A gente está falando da incidência do ICMS. Incidirá também sobre o total da operação, ou seja, sobre M mais S, quando mercadorias forem fornecidas com serviço, né? Então, o total da operação é M, é o valor da mercadoria mais o valor do serviço. O ICMS vai incidir sobre tudo quando o serviço não estiver na competência do município. Então, o serviço não está na lista da Lei Complementar 116. A lei mandona não quis aquele serviço. Aí o ICMS não é bobo. Ele vai lá e pega tudo para ele. Ele tributa tanto o ICMS, a circulação de mercadoria, né, pelo ICMS, quanto a prestação de serviço pelo ICMS. Repito, mesmo esse serviço não sendo de competência do Estado. Tá? Mas está sendo fornecido junto com a mercadoria, entra no bolo da mercadoria também. Show de bola? Entenderam tudo isso aqui? Não erram mais, não vão errar mais. Né? Bom, então, qual seria o esquema? Eu trouxe 2 esquemas aqui para a gente fixar esse entendimento de agora, tá? Quando tem M mais S, o que a gente vai fazer? Fazer a pergunta, o serviço está lá na Lei Complementar 116? Não. Se não está lá, o que o ICMS faz? Incide sobre tudo. Sobre o serviço e sobre a mercadoria. O ICMS vai incidir sobre tudo. O serviço não está lá. Não é isso? Aqui. Mas sim, o serviço está na Lei Complementar 116. Eita, tudo bem. Tá na Lei Complementar 116. Mas possui ressalva. O que é ressalva que a gente chama? Possui mas pode ser cobrado mercadoria pelo serviço, ou seja, a Lei Complementar 116 foi boazinha e deixou tributar a mercadoria pelo ICMS? Sim. Se sim, ICMS sobre a mercadoria, o material, né, mercadoria, e ISS sobre o serviço, tá? ISS sobre o serviço. Se não possui ressalva, é porque a Lei Complementar 116 quis o serviço para ela e não deu colher de chá para o ICMS. Simplesmente falou, quero o serviço para mim. Então tem M mais S, então o serviço está lá, mas não possui ressalva, então ISS sobre o serviço e sobre a mercadoria, ISS sobre tudo. Aqui é apenas uma forma diferente de olhar, né? Tá lá, serviço previsto na Lei Complementar 116, sem ressalva. Então não tem ressalva. Tá na Lei Complementar 116 e ela não fala, olha, mas pode incidir o ICMS sobre a mercadoria, né? Sobre o pedacinho da mercadoria. Não, ele não fala isso. Então, se não tem ressalva, ISS sobre tudo. Embaixo, o segundo aí, ó. Serviço previsto na Lei Complementar, tá lá na Lei Complementar, com ressalva para a cobrança do ICMS. Opa, se tem ressalva, então tem o mais, o porém. Então, olha, eu quero tributar o serviço. Então, tudo bem, ISS fica com o serviço. Mas eu autorizo o ICMS a tributar a mercadoria. Então, ISS sobre o serviço, ICMS sobre a mercadoria. E serviço não previsto na Lei Complementar 116. Se o serviço não está lá, o ICMS não é bobo. Aí ICMS sobre tudo, sobre mercadoria mais serviço. Tá? Pessoal, atenção, porque essa análise ela só é feita quando tem mercadoria mais serviço. Quando eu só tenho mercadoria, ICMS, não há que se falar em ISS. Quando eu só tenho o serviço,
eu olho só eu só olho para o serviço. Então, eu vou ver, é um serviço de transporte interestadual, intermunicipal de comunicação? Não. Então, não posso tributar pelo ICMS. Aí eu vou para a lista do ISS. É um serviço que está previsto na lista do ISS? Também não. Então, não tributo nenhum dos dois. Tá? Um erro muito comum é querer tributar o serviço ou pelo ICMS ou pelo ISS. E não é assim. Não precisa ser ou um ou outro. Não tributou pelo ICMS, então é pelo ISS. Eu estou falando de serviço solto agora, tá? Eu não estou falando mais de M mais S, não. Estou falando só do S, um serviço sendo prestado. Aí a pergunta lá da prova vem, fulano prestou esse serviço aqui, é tributado pelo? Pô, a resposta pode ser nem pelo ICMS, nem ISS. Tá? Nem pelo ICMS, nem pelo ISS. Pode ser isso. Tá? Se estiver no campo de incidência do ICMS, que são só aqueles serviços que eu falei, ICMS. Se não tiver, não tem ICMS. Olha para a Lei Complementar 116. Está lá? Não, não está. Então, não tem ISS. Se tiver lá, aí sim incide o ISS. Mas repito, aqui é só o serviço solto. A gente já analisou esse tempo todo a mercadoria junto com o serviço. Exemplo, instalação e de tapete, carpete. Né? Estou fornecendo carpete, vou instalar o carpete. Então, estou tendo uma circulação de mercadoria com o serviço, que é o serviço de instalação também. Então, aqui é um M mais S. Se eu estou lá no shopping, eu sou uma loja, eu só vendo o tapete, o carpete, não tem M mais S. É só M. Então, incidência do ICMS. Não preciso nem analisar, isso que eu estou dizendo, não preciso nem analisar. Tá? Instalação de motor, por exemplo. Deixa eu ver. Carro. Conserto de carro. Você vai numa loja consertar teu carro e tem lá peça, ele te vende peça, ó, quebrou lá a barra de direção. Então, R$500 da barra de direção e R$300 de serviço. Vai querer? Vou. Aí tem M mais S. Ele está te fornecendo a mercadoria e também está prestando um serviço. Aí que eu tenho que fazer aquela análise da Lei Complementar 116. Tá? Eu vou mostrar para vocês agora as exceções lá da Lei Complementar 116. Como assim as exceções da Lei Complementar 116? Eu acabei de falar, são as ressalvas. São todas as situações que eu vou trazer aqui, que é o importante da gente saber da Lei Complementar 116. Fora isso, para o fisco estadual, a gente não precisa saber a Lei Complementar 116, só precisa saber essas exceções. Todas elas eu listei aqui. Tá? Então, o que seriam essas exceções? São as ressalvas, gente. Olha isso aqui. Ó. Disponibilização sem exceção definitiva. Isso aqui é o anexo da Lei Complementar 116. É o serviço, todos os serviços que ela quer para ela estão lá. E ele fala aqui, ó, no 1.09, disponibilização sem exceção definitiva de conteúdo de áudio, vídeo, imagem e texto por meio da internet, respeitada a imunidade livre, jornais e periódicos, que a gente vai ver daqui a pouco. Exceto a distribuição de conteúdo pelas prestadoras de serviço de acesso condicionado, que fica sujeita ao ICMS. Então, disponibilização sem exceção definitiva ali pela internet, né, vai ser tributado pelo ISS. A não ser que seja uma disponibilização através de acesso condicionado, ou seja, aquelas TVs a cabo que você tem que pagar, ali vai ser tributado pelo ICMS. Então, ele começa a fazer exceções na legislação. Por exemplo, isso aqui é importante, ó, 7.02, execução de obras, tá? Construção civil, hidráulica, elétrica, escavação e tudo mais, vai ser tributado pelo ISS, ao serviço da obra ali e tal. Aí olha o parêntese que ele faz aqui, ó. Exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviço fora do local da prestação de serviço, que fica sujeito ao ICMS. Então, o que ele está dizendo? Ora, se tem uma obra, tá? Uma execução ali por administração, por empreitada, subempreitada, de uma obra, de uma construção civil, por exemplo. Ele vai, a própria construtora, tá? Por exemplo, ela produz
algum tijolo, sei lá, alguma coisa, no quintal da obra. Então a obra está sendo aqui, ó, ela produz tudo aqui. Vai incidir ICMS? Não, porque ó, até aqui, ó, ISS na execução da obra. E tudo que tiver referente a essa obra vai ser relacionado com o ISS. Mas ele faz a ressalva. Olha, se houver um fornecimento de mercadoria que foi produzida fora do local da obra, aí a gente tem ICMS. Então, se ele produziu esse tijolo aqui, comprou, sei lá, trouxe de fora para cá, aí a gente tem o ICMS incidindo, tá? Aí é ICMS, beleza? E não mais ISS. ISS, sobretudo, se for aqui na construção. Então, o serviço de construção em si vai ser tributado pelo ISS e essa saída daqui para cá de mercadoria por ICMS. Se não tiver essa saída, se for tudo produzido aqui, aí tudo vai ser ISS. Então vai depender de onde foi produzida a mercadoria. O mesmo vale para conservação e reparação de edifícios, pontes, portos, congêneres, é a mesma lógica, exceto o fornecimento de mercadoria produzida pelo prestador de serviço fora do local, que fica sujeito ao ICMS, a lógica é a mesma. Olha o tapete, o carpete aí, ó. Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimento de parede, vidros, divisórias, placa de gesso e congêneres, com material fornecido pelo tomador do serviço. Vamos lá. Então ele quer a colocação, ele quer a instalação de tapete, de carpete, de assoalho para o ICMS. Mas somente se for com material fornecido pelo tomador de serviço. Tá? Somente se for pelo tomador de serviço. Como assim? Vamos lá. Eu vou na loja, compro um carpete, compro um tapete, sei lá, um assoalho, uma cortina. Beleza, comprei no shopping. Vai incidir o quê? ICMS. Por quê? Porque só tem a mercadoria. Não tem serviço nenhum aí. Aí eu pego essa mercadoria e levo numa loja especializada em instalação disso aí. Você instala para mim? Ele fala, instalo. Você vai comprar comigo? Não, eu já comprei, tá aqui. Beleza, vou lá instalar. Então só vai ter o serviço de instalação por parte dele. Então vai incidir ISS, porque o tomador, eu, né, sou o tomador de serviço, estou fornecendo a mercadoria para você. Então o que você está prestando é só um serviço, certo? Então ISS. Agora, se eu chego na tua loja e falo assim, olha, eu tô querendo botar umas cortinas lá, tá batendo muito sol no meu filho e tal, tem como você instalar lá para mim? Tem. Você tem a cortina? Não, não tem. Você vende? Vendo a cortina também. Ah, beleza. Então, se ele vende a cortina com a instalação, tudo tributado pelo ICMS, tá? Tudo tributado pelo ICMS. Por quê? Porque essa situação não tem na Lei Complementar 116. Como não, Dallas? Está aqui. Não está. O que a Lei Complementar 116 quis para ela, o serviço, é quando o material for fornecido pelo tomador. Aí ela fala, então o serviço é meu. Certo? Eu chego na loja, te entrego o material e você vai lá e instala. Aí a Lei Complementar 116 quer o serviço para ela. Nas outras situações ela não quis, simplesmente ela não colocou aqui. Se ela não quer, o ICMS não é bobo. Então se eu vou na loja e compro esse tapete com a instalação, ICMS sobre tudo. 9.01 também é bastante interessante, que fala de hospedagem, né? Fala de hotel e congêneres, né? E etc. Vamos ver isso aqui, ó. Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, a parte service, condominiais, flat, a parte hotel, residência, enfim, suíte, hotelaria, motéis, pensões e congêneres. Ou seja, hotel, né? Hotel, pousada, hospedagem. A hospedagem, ela é tributada pelo ISS, tá? Então, esse é o normal da hospedagem. Só que a gente tem uma possibilidade, né, de você pegar alguma coisa all inclusive ou não, tá? Todo mundo sabe, né? A gente pode chegar em hotéis que são all inclusive, você come, bebe à vontade, paga lá,
sei lá, R$ 2.000 a diária, e na diária já vem embutido a bebida e a comida. Então você não paga mais nada. Você vai lá, consome quanto quiser, bebe quanto quiser e come quanto quiser. Certo? Mas o mais comum é que você vá para o hotel, pague a diária e conforme você for consumindo, você vai, no final da estadia, você vai pagar. Então vai fechar a conta, vai pagar a hospedagem e vai pagar também o consumo. O que a Lei Complementar 116 fala, a Lei Mandona fala, é, olha, eu quero a hospedagem para mim. Tá? Agora, se o valor da mercadoria estiver incluída no preço da diária, tudo vai ser tributado pelo ISS. Então, se você vai a Porto de Galinhas, aqui do lado, né, onde eu moro, bem pertinho, se você vai a Porto de Galinhas, fica no Enotel, por exemplo, que é um hotel bom pra caramba lá, paga R$ 1.500, R$ 2.000 a diária, que é all inclusive, essa diária vai ser toda tributada pelo ISS. Inclusive a bebida e a comida que você consumir lá dentro. Tá? Então você pega os R$ 2.000 que você pagou diária e tributa lá com a alíquota do ISS e não há que se falar em ICMS. Tá? Agora, se você chega num hotel, lá em outro hotel em Porto de Galinhas, e paga R$ 500 a diária e consome durante o dia de refrigerante, cerveja, suco, né, almoço, consome mais 300, aí a gente vai ter 500, que é a hospedagem de ISS, e 300, que é da alimentação e bebida, sendo tributado pelo ICMS. Deu para entender, gente? Tá tranquilo? Beleza? Vamos lá. Esse daqui eu também considero bastante importante. Na verdade, todos aqui são importantes, né? Essa comparação do ICMS com o ISS, ele é bem interessante aqui para a gente. Vamos lá. Composição gráfica, inclusive confecções de impressos gráficos, fotocomposição, clicherias, zincografia, litografia, fotolitografia. E aí vem o mais importante. Exceto ser destinados à posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados de qualquer forma a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS. Da Rocha, não entendi nada. Calma, vai entender agora, tá? Agora você entende, não tem a menor dúvida, como eu sempre prometi e vocês conseguiram entender. Composição gráfica, ISS. Essa é a regra geral. Então, eu não tenho nenhum cartãozinho assim aqui, eu devia ter deixado aqui. Mas, vamos lá, o que é isso aqui? Não, não é um cartãozinho aqui, não. Achei que fosse. Na verdade, é uma coisa também importante para mostrar para vocês. Olha que legal. Para motivar vocês aqui, ó. Dá para ver daí? Dá, né? É porque ele é brilhoso, não fica... Talvez não dê para ver direito. Mas tá aqui, ó. Deixa eu ver se vai. Daqui a pouquinho vocês vão ter, ó. Serve de motivação aí para vocês aqui, ó. Tá? Ele fica assim porque ele é brilhoso aí. Por conta do chroma aqui, não dá para pegar direito. Mas, enfim, motivacional aí no meio da aula. Daqui a pouco vocês vão ter um desses pendurado no pescoço aí com o maior orgulho. Bom, voltando aqui. Eu não tenho nada para exemplificar. Vou pegar isso aqui, ó. Vamos supor que eu vá... eu sou um advogado, né? E eu vou numa gráfica, né? Vamos supor que eu vá numa gráfica e peço para elaborar um cartão desse de visita. Tá? Um cartão de visita desse aqui. Eu chego, né, e falo lá para a gráfica, olha, bota aí meu nome, né, minha logomarca, bota aqui também o meu telefone, o meu Instagram, o meu e-mail, enfim, né,
Beleza. Ele fabrica 200 para mim. 200 desse aqui. Tá? Vai lá e me entrega 200. Gente, isso é uma composição gráfica, né? Um cartão meu. Que eu sou o usuário final. Eu vou entregar para os meus clientes e tal. Mas quem está usando sou eu, entregando aqui para os meus contatos. Aí e tal. Cartãozinho, isso é bem antigo, né? Hoje em dia é tudo digital, mas só para exemplificar aí para vocês. Isso é tributado, essa gráfica, né? Quando ele faz essa gráfica, essa impressão, né? Ele está prestando um serviço. Só que o exceto, que é o importante para a gente, que é da área estadual. Esse exceto aqui. Ó. Quando esse impresso ele for ser incorporado a algo que vai dar saída futura, ou quando eu comprar esse impresso para comercializar, ou seja, vai ter uma saída futura, ele vai ser tributado pelo ICMS. Exemplo, cadê o meu remédio que eu estava usando aqui há pouco tempo? Cadê a caixa dele? Ah, não está aqui também, droga. Mas... não tem. Caramba, meu remédio estava aqui em cima há pouco tempo atrás. Acho que a moça que limpa aqui tirou. Só sobrou o remédio em si e não a caixa. Mas vamos lá, não está aqui não. Mas dá para vocês entenderem da mesma forma. Deixa eu ver se tem ali. Ah, tem aqui, ó. Pera aí. Mais fácil que fica na mente de vocês. O que é isso aqui? Omeprazol. Não estou tomando mais, mas tudo bem. Vamos lá. Isso aqui, ó. Isso aqui é um impresso, concorda? Um remédio, omeprazol, que tem a bula aqui dentro. Tá? A bula tá aqui. Eu sou uma indústria farmacêutica. Eu chego e falo para a indústria farmacêutica, para a gráfica. Olha, gráfica, faz para mim, por favor, a bula desse remédio, faz a caixinha desse remédio, que eu vou fabricar o remédio. Fabrico o remédio. Né? Eu não sei fazer a caixa, não sei fazer a bula, ou não quero fazer. Faz aí para mim. A gráfica faz. Nessa saída, a gente vai ter incidência do ICMS. Por quê? Porque essa caixinha, essa bula, quando chegar na fábrica, o que a fábrica vai fazer? Exatamente isso aqui, ó. Colocar aqui dentro, fechar e dar saída. Vender, vai dar saída, vai comercializar. Então, a caixa, ela vai integrar, a caixa e a bula, ela vai integrar, ela vai fazer parte de um processo de comercialização. Então, a cadeia, ela vai participar da cadeia do ICMS. Vai sair da fábrica, vai para o atacadista, que vai para o varejista, que vai para o consumidor final. Chegou na minha mão aqui o remédio. Entendido? Da mesma forma, se eu comprar alguma coisa, se eu comprar aqueles meus cartõezinhos, né? Não faz muito sentido isso, mas eu vou comprar cartões e vou revender, um cartão genérico, né? Que não tem meu nome, não tem telefone, o cara preenche a mão, vamos supor. Eu mando a gráfica fazer um e eu começo a vender esses cartõezinhos. Na saída da gráfica vai incidir ICMS. Por quê? Porque essa mercadoria está atrelada, esse impresso gráfico está atrelada a uma operação de comercialização subsequente. Deu para entender isso, gente? Entendeu o remédio, essa comercialização futura? Se eu comprei uma gráfica, se eu mando fazer uma gráfica, alguma coisa gráfica para mim e não vai ter comercialização futura, ISS. Agora, se é algo que vai ter uma comercialização futura, mesmo que integrado a outra coisa, ó, caiu aqui, mesmo que integrado ao medicamento, por exemplo, né, mesmo que integrado, ele vai ter uma saída futura. Então, também vai ser tributado pelo ICMS. Show? Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto, exceto peças e partes empregadas que ficam sujeitas ao ICMS. Aqui, ó. M mais S, eu vou levar lá o meu carro, por exemplo, ou uma máquina, ou qualquer coisa. Vamos carro, que é mais do nosso dia a dia. Eu vou levar o meu carro para consertar. Aquele caso que eu falei. Ah, a caixa de câmbio, a caixa de marcha estragou.
Ou o freio, sei lá, quebrou os pivôs, né, do meu bug, eu tenho um bugzinho velho. Quebrou o pivô do bug, tem que trocar, os 4 pivôs estão velhos. Beleza, então vamos trocar. Eu chego lá no oficina, no Alan, meu mecânico aqui. Alan, e aí, vamos trocar então, né? Quanto que é? A peça sai 300. A peça sai 300. E o serviço, 200. Beleza. Serviço ISS, peça ICMS. É o que a legislação diz, tá? O serviço tá pelo ISS, ele vem aqui, e depois ele faz o exceto peças e partes empregadas que ficam sujeitas ao ICMS. Recondicionamento de motores. Tá? Você vai recondicionar o motor, é a mesma lógica do dispositivo anterior, 14.01, de lubrificação, limpeza, ilustração, manutenção, conservação de motores aqui, ó. Aí ele botou um separado, recondicionamento de motores. Também vai ser a mesma coisa. Serviço de recondicionamento, ISS. Partes e peças empregadas, ICMS. Instalação e montagem de aparelhos, máquinas, equipamentos, inclusive montagem industrial, prestadas ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido. É aquela mesma situação, né? Vai ser tributado pelo ISS, instalação de aparelhos, de máquinas? Vai ser tributado pelo ISS. Mas somente quando for fornecido pelo tomador de serviço. Então, o tomador de serviço, né, chega lá e fornece. Então, no caso, a gente vai ter um ISS, tá? A mesma lógica que a gente utilizou. Se for tudo pelo fornecedor, ICMS, tá? Agora, se o cara chega na loja aqui, né? Eu quero montar esse aparelho aqui, ó. Qual aparelho? Você quer comprar? Não, eu já tenho, monta para mim. ISS, que é fornecido pelo tomador, pelo usuário final. Se for o cara que estiver vendendo, é ICMS, sobre a instalação e sobre o aparelho que ele está vendendo também. Alfaiataria e costura. Esse aqui é o que causa maior dúvida na galera, tá? Disparado, sem dúvida, é o que causa maior dúvida, disparado. Vamos tirar essa dúvida de vocês sem qualquer estresse. Vamos tirar de maneira bem fácil mesmo. Vocês nunca mais vão errar isso daqui. Alfaiataria e costura quando o material for fornecido pelo usuário final, exceto aviamento. Esquece isso aqui por enquanto. A gente precisa aprender por partes. Esquece isso, exceto aviamento. O que é aviamento, né, gente? Aviamento é aquelas coisas pequenas, né? Linha, botão, as coisas pequenas ali da costura. Botãozinho, linha, o pregador ali do zíper, essas coisas minúsculas assim. A alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, vai ser tributado pelo ISS. Então, eu levo um tecido, é a mesma lógica de tudo. Eu levo um tecido para minha costureira. Dona Fátima, tem como fazer um terno para mim? Tem. Quanto é? R$1.000. Tá? R$1.000 eu faço esse terno. Beleza. ISS sobre os R$1.000. Por quê? Porque só está tendo serviço ali, gente. É uma coisa muito lógica. Só está tendo serviço. Eu estou chegando com material. Não vai incidir ICMS sobre o material? Já incidiu. Quando eu comprei, eu sou usuário final desse material. Quando eu fui lá na loja comprar o material para depois levar para a Dona Fátima, eu arquei com o tributo. Por que eu arquei com o tributo? Lembra que eu falei que o ICMS é um tributo indireto? O contribuinte é quem me vendeu. Então o ICMS disso já foi recolhido. Eu entrego para a Dona Fátima faz o serviço e me devolve o terno completo. ISS. Agora, se eu chego na loja da Dona Fátima e falo assim, Dona Fátima, eu queria um terno. Tudo bem, Dona Rocha, quer um terno? Quero. Tem como? Você tem o pano, o tecido? Eu falo, não. Você não tem, não? Eu tenho. Então você vai querer que eu faça tudo, né, Dona Rocha? Eu quero que eu entregue o tecido, que eu entregue tudo. Sim, quero que você entregue tudo. É como se eu estivesse comprando no shopping. Qual a diferença?
É como se eu tivesse ido no shopping e comprado um terno. Só que no caso ali, ela está fazendo sob medida. Então, nesse caso, é ICMS. Por quê? Porque a Lei Complementar 116, no item aqui que a gente está vendo, 14.09, ele só fala, né, de ISS quando o material for fornecido pelo tomador de serviço, por mim. Então, se ele não fala do outro caso, quer dizer que é ICMS. E tem a lógica, né? Como eu falei, não tem diferença nenhuma. Não tem diferença alguma entre eu ir no shopping, né, comprar o terno e ir lá na Dona Fátima comprar o terno dela, que ela vai fazer, só vai tirar minhas medidas. E ela vai fornecer o material todo. Quando se fala em exceto aviamento, agora sim, né? Isso talvez é o que causa mais dúvida, que é uma dúvida frequente. Quer dizer que o aviamento não importa quem vai fornecer ou quem não vai fornecer. Então, eu cheguei para Dona Fátima e falei assim, Dona Fátima, faz um terno para mim. Tá, Dona Rocha, você tem o tecido? Não, não tem. Mas eu tenho um aviamento. Não vai mudar em nada. Não vai mudar em nada. ISS, porque eu estou fornecendo a mercadoria e ela vai prestar o serviço. Outra possibilidade, eu chego lá, Dona Fátima, eu não tenho nada. Tá? Eu não tenho nada. Aliás, eu tenho tecido. Toma aqui. Então eu vou dar o meu aviamento? A Dona Fátima fala, vai mudar alguma coisa? Não vai, só pega o principal. Se eu estou dando tecido, ela está me fornecendo o terno de volta e um pouquinho de material. Vai ter ICMS sobre esse aviamento? Não vai. Aviamento é coisa pequena. Então, ISS sobre o terno que foi feito para mim. Porque eu entreguei o material. Tá? Então aqui a gente resume as 3 situações. Costureira fornece material e realiza a costura. Então ela está me dando o terno pronto. ICMS sobre tudo. Cliente fornece material. Eu estou entregando material e costureira realiza a costura. Ela só está fazendo o serviço. ISS sobre tudo. ISS sobre tudo que eu digo sobre a costura. Né? Tudo que eu digo, costura. Até melhor dizer isso aqui. Até melhor, vamos dizer assim, deixar de uma forma diferente, né? ICMS sobre a costura, todo o serviço que ela está prestando. Porque eu estou fornecendo material. Eu estou chegando lá e entregando material. Então ela só vai praticar o serviço, né? Alfaiataria e costura quando o material for fornecido pelo usuário. Então, se foi fornecido por mim, ela vai prestar o serviço. E ISS sobre tudo, porque tudo aqui no caso é só costura. Tá? Isso que eu quis dizer, só para deixar claro. Eu levei o material. Quando ela me devolve, ela vai devolver o material com o serviço. Então, ICMS sobre isso, sobre o valor que ela cobrou, melhor dizendo. Né? Situação 3. Cliente fornece material pesado, que é o quê? O tecido, mas costureira fornece apenas aviamento. Muda alguma coisa? Não, você só corta aqui, Corta aviamento. Então, cortei aviamento. Eu estou fornecendo material e ela está me devolvendo o terno pronto. ISS sobre o valor que ela me cobrar. Tá? ISS, inclusive, sobre esse aviamento, sobre tudo que ela me cobrar. Porque o aviamento não importa. Ela não vai me cobrar o aviamento, ela vai me cobrar a costura em si. ISS sobre esse valor todo. Tá? Então não tem erro aqui, não precisa se preocupar. Organização de festas e recepções, ou seja, o buffet, que a gente já falou, né? Exceto o fornecimento de alimentação e bebida, que fica sujeito ao ICMS. Então a gente tem um M mais S, né? De bebidas e serviço. Para vocês não esquecerem, escreve buffet na forma bonita, né? Na forma com 2 Fs. Por que na forma com 2 Fs? Porque aí você separa os Fs aqui, Aqui fica marcado na cabeça de vocês, que eu sei. Então, um pedaço ICMS e um pedaço ISS. Um pedaço não é dividir na metade não, tá, gente? Não vai pegar metade do valor e jogar 50% ali, né, para achar metade, e jogar ICMS de um lado e ISS do outro. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando pega o valor da mercadoria, ICMS, o valor do serviço, ISS. E o serviço de
ourivesaria e lapidação, mas só vai incidir o ISS quando o material for fornecido pelo tomador, que é o mesmo caso, né? Eu vou lá, entrego o ouro para o meu ourives. Entrego o ouro ali para o meu ourives. Aí vai, faz o serviço, tal, não sei o quê, e me devolve. ISS. Por quê? Foi fornecido por mim. Agora, se eu não forneço nada, ele vai e me fornece tudo, ICMS, que é como se fosse uma venda. A lógica é a mesma da costureira. Tá? Se você pegar o raciocínio, é a mesma. Qual é a diferença de eu ir no Ourives comprar um cordão, que ele vai fazer para mim, e ir numa loja? A diferença é que um tá pronto já, o outro não. Tá? Então, quando você vai na loja, é ICMS. Quando você vai no Ourives e ele te dá o ouro, ele está vendendo tudo. O ouro, o cordão em si. Então, ICMS. Agora, se você leva o ouro, aí ele vai tributar somente pelo ISS, porque você comprou o ouro de alguém. Na hora que você comprou o ouro de alguém, obviamente que a gente tem já uma incidência do ICMS anterior. Bom, por exemplo, eu sempre vou falando exemplos, né, com vocês aqui no andar aqui da nossa aula, mas eu gosto de deixar ele escrito aqui, que são os meios que eu uso lá no PDF. Então eu deixo escrito aqui, até para quem gosta de imprimir slide, né, guardar slide, fazer anotação slide, já tem aqui o exemplo escrito, não precisa ficar anotando os exemplos que eu falei, tá? Então, mas são todos aqui muito parecidos com o que eu falei. Construtora foi contratada para construir um prédio e fabrica tijolos fora do local da obra. Opa, se é fora, ICMS será devido sobre esse fornecimento de tijolos e ISS sobre o serviço de construção efetivamente. Nesse caso, ele fabricou no local da obra. Então, ISS sobre tudo, né? Tijolo. Na verdade, ele vai pegar a nota fiscal do serviço e vai tributar. Ele não vai incluir ali tijolo. Não, ele fabricou o tijolo ali dentro. Então, ele vai botar serviço de construção de prédio, tantos mil reais. Tá? E aí vai incidir ISS sobre tudo, porque ele fabricou o tijolo lá dentro. Juliana forneceu carpetes para a empresa Carpetex fazer a instalação dos mesmos em sua casa. Então, a Juliana, aí ó, a Juliana que está assistindo ao vivo também, a Juliana foi e entregou para a empresa. Ela deu os carpetes. Ou seja, a empresa fez o quê? Só a instalação. Então, ISS. Juliana contratou a empresa para instalação de carpete. Tanto o carpete quanto os serviços foram fornecidos pela mesma empresa. Aqui ela está comprando o carpete da própria empresa e a empresa está instalando. Aí é ICMS sobre tudo. Joana viajou para um resort em Porto de Galinhas, né? Foi o que eu falei, o exemplo que eu dei. Dentro do preço pago estavam inclusas todas as refeições. Incidirá ISS sobre tudo, né? Por quê? Porque está tudo já dentro do preço. Está tudo ali já incluído. Né? Foi aquela situação que eu falei. Se tiver separado, é uma coisa. Se tiver lá tudo, né, no preço já, então mantém tudo no preço. Desculpa, pessoal. Então, mantém tudo no preço aqui. Beleza? Então, aquela situação. Fui para o resort Porto de Galinhas. Está tudo na diária, mercadoria, tudo que eu comer, vai estar tudo na diária, na hospedagem, está tudo incluso, all inclusive? Sim. ISS sobre tudo. Refeição, tudo. E nesse aqui, a Elba viajou e pagou 200, pagou o valor da diária, além do valor da diária, pagou 200 de alimentação. Então, pagou, sei lá, 300 de diária e 200 de alimentação. Como está separado, não era uma coisa que ela comia quanto quisesse, não estava incluso no preço, foi separado. Então, sobre o valor da diária ISS e sobre essa alimentação aqui, a gente vai ter o ICMS. Mais um.
Você passou no seu concurso e comprou uma BMW novinha. Logo no primeiro fim de semana, o carro deu problema e você colocou para consertar, pagando 2.000 de mão de obra e 10.000 de peças. Ó, então você botou o teu carro, né, conserto de motores, recondicionamento de motores também. A gente vai ter a divisão. 2.000 de mão de obra, ISS, é um caso, né, em que a gente tem o M mais S separado, e 10.000 de peça, ICMS. Então, CMS sobre peça e ISS sobre a mão de obra. Quando vocês forem passarem em frente aí forem numa festa, já pensa no buffet. O buffet, né? M mais S, serviço e mercadoria. Quando vocês forem numa loja de carros, aí arrumar o carro, já lembra também. Isso tudo facilita muito a aprendizagem, né? Tentar trazer um caso concreto, né? Por mais que na prática a gente saiba que a gente tem que fiscalizar, senão vão preferir tributar pelo ISS. Por que vão preferir tributar pelo ISS? Porque a alíquota é bem mais baixa que do ICMS. E é uma das brigas muito fortes agora da guerra fiscal. E talvez da guerra fiscal, não, da reforma tributária. Como eu já falei em outros vídeos, não sei se você está vendo antes ou depois da votação. Eu estou gravando esse curso em junho de 2023, junho e julho de 2023. Então não sei em que momento você está assistindo isso. Mas muita gente fala que a reforma tributária pode não passar por conta disso, né? Por conta dos serviços. Por quê? Porque ela estipula uma alíquota única para serviço e para mercadoria, para indústria e para mercadoria. Então, o serviço que hoje paga uma alíquota bem menor, que paga pelo ISS, né, que são alíquotas bem menores, né, sei lá, 5%, 4%, vai passar a pagar uma alíquota bem maior, sei lá, 18%. Entendeu? Então, vai igual mercadoria. E o pessoal do ramo de serviço, do agro, está chiando muito sobre isso, né? Muito, muito, muito. Então, por isso que eu falei, vale a pena ele jogar aqui mais coisa no ISS, porque a alíquota é menor, e menos coisa no ICMS. Vai ter que fiscalizar. Depois que você passou no concurso, sua namorada te cobrou... E sua namorada te cobrou aquele casamento que você enrola por anos. Você, muito contrariado, contrata uma empresa de buffet para o dia do enterro, né? Quer dizer, o dia do casamento, o dia que o homem morre, né? A primeira morte do homem. O homem ele morre 2 vezes ou mais, né? Dependendo da quantidade de casamentos que ele tem. Né? As mortes dele não é só a morte do corpo, também é a morte para a vida, né? Na hora que casa, né? Aí há uma morte que ainda não foi estudada. Mas é um tipo de morte também, pode ter certeza. Incidirá ICMS sobre o Blue Label, o refrigerante, os canapés e etc. Entretanto, incidirá ISS sobre o serviço, né? Porque a gente tem o serviço de buffet, lembra disso, né? Então, ICMS sobre a mercadoria, ISS sobre o serviço. Beleza? Então, essas foram os casos de incidência dentro da Constituição Federal, né, com a Lei Complementar 116, obviamente. Nesse curso, a gente só vai estudar isso de Lei Complementar 116, não precisa estudar outra coisa para Lei Complementar 116 para fiscos estaduais. Se o edital, por um acaso, prevê, às vezes ele faz isso, muito poucas vezes, mas faz, mínimo no mínimo, aí o pessoal do direito tributário lá vai trazer para vocês isso, tá? Não entra em legislação tributária estadual, o pessoal da LTM ou direito tributário que vai falar sobre o tema, tá? Mas nesse curso não. Nesse curso, Lei Complementar 116, somente para aquilo que tem relação com o ICMS. Toda a restante da Lei Complementar 116 não tem nada a ver com o ICMS. É outro tributo, outra coisa que não é estadual e sim municipal.